Atenção, acionista, a Rheinmetall acaba de divulgar um balanço histórico. Vendas crescendo, lucro disparando, a carteira de pedidos bateu 73 bilhões de euros. Isso dá cerca de 440 bilhões de reais, e a empresa acaba de entrar de vez no mercado naval. Mas tem uma reviravolta, a ação caiu quase 25% em 2026 e está rondando a mínima de 52 semanas. O que explica esse descolamento entre os números operacionais e o preço da ação? Hoje, aqui na Voz do Balanço, a gente vai te contar tudo o que você precisa saber sobre o Q1 de 2026 da Rheinmetall, de um jeito que qualquer pessoa entende, sem economês, sem enrolação. Fica até o final, porque tem valuation atualizado, opinião de 3 grandes casas de análise, e uma conclusão que pode mudar sua forma de olhar para o setor de defesa europeu. Antes de começar, este vídeo é uma análise informativa, não é recomendação de compra ou venda de ações. E se você gosta de descomplicar balanços, já deixa seu like e confere nossa playlist com dezenas de análises de empresas brasileiras e europeias. Para quem está chegando agora, vamos nos situar. A Rheinmetall é uma gigante alemã de tecnologia de defesa. Pense em blindados, sistemas de artilharia, munição, defesa aérea, drones, digitalização das forças armadas, e agora, também navios de guerra. A empresa está no centro de um movimento que está redesenhando a segurança da Europa. Os países da OTAN e da União Europeia estão aumentando seus orçamentos de defesa em ritmo acelerado. Alemanha e Ucrânia são mercados centrais. No primeiro trimestre de 2026, a Rheinmetall concluiu a compra da NVL, uma fabricante de navios, e criou um novo segmento chamado Naval Systems. Com isso, a empresa passou a atuar em terra, ar, mar, espaço e cibersegurança. Agora ela cobre todos os ramos das Forças Armadas. É uma virada estratégica importante e os números já começam a mostrar o peso dessa mudança. Dito isso, vamos aos números que realmente importam. A Rheinmetall encerrou março de 2026 com vendas consolidadas de 1,94 bilhão de euros, um crescimento de 8% sobre o mesmo período de 2025. O lucro operacional subiu 17%, de 191 milhões para 224 milhões de euros. A margem operacional, que mostra quantos centavos de lucro a empresa gera para cada euro vendido, melhorou de 10,6% para 11,6%. Lucro por ação subiu de 1,78 para 2,18 euros. Agora, os pedidos, o Rheinmetall Manation, que junta os novos contratos assinados e os grandes acordos, somou 4,9 bilhões de euros. É menos do que os 10,7 bilhões do primeiro trimestre do ano anterior. Mas não se engane, aquele trimestre foi turbinado por megacontratos pontuais. E o estoque de pedidos, o famoso backlog, atingiu 73 bilhões de euros. São contratos já assinados mais as entregas previstas dentro dos acordos existentes. É o maior backlog da história da empresa. O segmento naval entrou com 5,5 bilhões de euros nessa conta. O fluxo de caixa livre ficou negativo em 285 milhões de euros. Mas isso tem explicação, a empresa está investindo pesado em estoques e materiais para dar conta das entregas previstas no segundo trimestre, e o mesmo período do ano passado havia sido beneficiado por adiantamentos muito altos de clientes. A própria diretoria diz que o fluxo de caixa será muito positivo no ano cheio. Vamos guardar essa informação, porque ela ajuda a entender as reações do mercado. Vehicle Systems, sistemas de veículos, 985 milhões em vendas, alta de 3%. A empresa entregou blindados de infantaria para clientes europeus e internacionais, ao mesmo tempo que prepara caminhões militares cujas entregas foram adiadas para o segundo trimestre. A carteira de pedidos do segmento saltou 25%, para 25,9 bilhões de euros, impulsionada por um pedido adicional de 200 blindados Puma para a Alemanha. Weapon and Ammunition, armas e munição, 601 milhões em vendas, estável em relação ao ano anterior, mas num patamar altíssimo. Destaque para um pacote de munição para a Hungria e munição de artilharia para a Ucrânia. A Ammunition disparou para 1,8 bilhão, mais que o dobro do ano anterior, com pedidos de munição para Polônia e Lituânia. O backlog atingiu 25,8 bilhões de euros. E aqui um ponto importante, a empresa investiu 71 milhões de euros na ampliação da capacidade de produção de pólvora e propelentes na Alemanha e na Espanha. Margem operacional 19%. Air Defense, defesa aérea, 192 milhões em vendas, alta de 43%. É o segmento de maior crescimento no trimestre, puxado pelos sistemas Kinex e Skyranger vendidos para clientes europeus. Margem operacional subiu de 12,5% para 15,6%.
Digital Systems, sistemas digitais, 349 milhões em vendas, alta de 16%, impulsionada pelo projeto de digitalização Taiwan e pela consolidação da Blacknet. O backlog chegou a 17,2 bilhões de euros. Margem operacional subiu de 3,3% para 5,2%. Naval Systems, sistemas navais, o novato do grupo. Como a aquisição da NVL foi concluída no final de fevereiro, o segmento só contribuiu com um mês de operação no trimestre, gerando 77 milhões em vendas e 8 milhões de lucro operacional, margem de 10,1%, mas o backlog de 5,5 bilhões de euros mostra que esse segmento chega com força total para o restante do ano. Os destaques são o navio de serviço da frota alemã FDB 424 e o navio patrulha modular búlgaro MMPV 90. O Céu Armin Paperger foi direto, melhoramos ainda mais em relação ao trimestre anterior, que já tinha sido muito bem sucedido. Para o segundo trimestre de 2026, esperamos um crescimento mais forte em vendas e entrada de pedidos. Ele citou grandes encomendas previstas nas áreas naval e de veículos. Paperger também destacou a entrada no setor de drones e munições de longo alcance, mencionando um pedido estrategicamente importante de Lothar Munitions, drones que sobrevoam a área de combate até identificar o alvo, fechado poucos dias antes da divulgação do balanço, e fechou com uma frase que resume o momento: somos agora um player relevante em todas as áreas-chave, em terra, no mar, no ar, no setor cibernético e no espaço, e assim, estamos no caminho para nos tornar uma campeã global de defesa. A empresa reafirmou sua projeção para 2026, vendas entre 14 e 14,5 bilhões de euros e margem operacional em torno de 19%. Em 2024, essa margem foi de 18,5%, em 2025 de 18,5% também, portanto, a meta de 19% representa mais um degrau de melhoria. Chegou a hora de falar de valuation. Em meados de maio de 2026, a Rheinmetall estava sendo negociada por volta de 1.120 a 1.160 euros por ação na Bolsa etc. de Frankfurt. O valor de mercado era de aproximadamente 55 bilhões de euros. A ação chegou a bater máxima de 2.008 euros nas últimas 52 semanas, ou seja, houve uma queda superior a 40% do topo até aqui. O índice preço/lucro, P/L, que mostra quantos anos de lucro o mercado está disposto a pagar pela ação, estava em cerca de 52 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para frente, o P/L estimado para 2026 era de aproximadamente 40 vezes, caindo para 27 vezes em 2027, isso com base nas projeções de lucro dos analistas. Para você ter uma referência, 25 analistas consultados pela plataforma Tingad projetavam um preço-alvo médio de 2.142 euros, o que representaria um potencial de alta de mais de 90% em relação ao preço atual. A maioria mantinha recomendação de compra, mas a realização desse potencial depende de a empresa conseguir entregar o crescimento prometido, e é exatamente aí que o mercado está dividido. Vamos ouvir três vozes diferentes. JP Morgan postura cautelosa. No dia 8 de maio, logo após o balanço, o JP Morgan rebaixou a recomendação de Rheinmetall de comprar para neutro e cortou o preço-alvo de 2.130 para 1.500 euros. O analista David Perry apontou dois motivos principais. Primeiro, a empresa tem dificuldade de crescer no ritmo que o mercado espera, foram 4 trimestres frustrando expectativas nos últimos 6 meses. Segundo, investidores estão questionando se o portfólio de produtos está preparado para o futuro, especialmente com o avanço dos drones no campo de batalha. Apesar disso, Perry afirmou que o banco ainda espera pelo menos 5 anos de forte crescimento para a empresa. 2. Barclays visão otimista. O analista Afonso Osorio manteve a recomendação de compra com preço-alvo de 2.035 euros. O Barclays vê a venda das ações como exagerada e acredita que os fundamentos, demanda crescente, backlog recorde e diversificação seguem sólidos. 3. Citigroup upgrade após a queda. Em 18 de maio, o Citi elevou a recomendação de volta para compra, com preço-alvo de 1.408 euros. A casa argumentou que o mercado está precificando uma queda de 5% ao ano no lucro da Rheinmetall, entre 2030 e 2035. Enquanto as projeções indicam crescimento de 35% ao ano, entre 2026 e 2030. Na avaliação do Citi, a preocupação com um possível acordo de paz na Ucrânia, e com o financiamento dos gastos de defesa europeus já foi longe demais, e as ações estão descontadas. Com números tão robustos,
Por que a ação despencou? São três fatores principais. Primeiro, expectativas muito altas. O mercado esperava 2,27 bilhões em vendas e 262 milhões em lucro operacional. A empresa entregou 1,94 bilhão e 224 milhões. A empresa explica que cerca de 200 milhões em caminhões ficaram prontos, mas não foram entregues por causa das datas definidas pelos clientes, e outros 100 milhões ficaram para o segundo trimestre por questões de testes de qualidade. A mensagem da diretoria é clara: o segundo trimestre trará uma aceleração forte, com crescimento de vendas acima de 50%. Segundo, o cenário geopolítico. O anúncio de um cessar-fogo de 3 dias entre Rússia e Ucrânia em 9 de maio, e as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã mexeram com as expectativas. Se a paz vier, o argumento de compra das ações de defesa perde força. Terceiro, questionamento sobre o modelo de negócios. A rápida expansão das novas joint ventures, 3 aquisições em poucos anos, gera dúvidas sobre a capacidade de execução. Estaria a empresa tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo? Para você enxergar o quadro completo, vamos resumir pontos fortes: backlog de 73 bilhões de euros, visibilidade de receita por vários anos, margens melhorando consistentemente 11,6% no trimestre, com meta de 19% no ano, entrada no mercado naval diversifica fontes de receita, todos os segmentos mostraram crescimento de margem, posicionamento único como fornecedor completo para Forças Armadas, fluxo de caixa livre deve melhorar fortemente no segundo trimestre com entregas represadas. Pontos de atenção: vendas e lucro abaixo das expectativas dos analistas por vários trimestres consecutivos. Endividamento pode aumentar com a estratégia agressiva de aquisições. A empresa depende de orçamentos públicos de defesa. Qualquer mudança geopolítica pode afetar os pedidos. Risco de execução: expansão acelerada pode gerar ineficiências. Pressão competitiva no setor de drones, onde a tecnologia evolui rapidamente. A Rheinmetall entregou um primeiro trimestre sólido em 2026, com lucro crescendo acima das vendas, margem subindo e a carteira de pedidos em nível recorde. A queda da ação reflete mais as expectativas frustradas e as incertezas geopolíticas do que propriamente uma deterioração do negócio. O segundo trimestre será decisivo se as entregas represadas se confirmarem e os grandes contratos esperados se materializarem. A narrativa pode mudar rapidamente. E se você gostou dessa análise, temos outros vídeos recentes aqui no canal que você não pode perder. Já publicamos a análise completa do balanço da Airbus, e também mergulhamos nos números da Embraer, a gigante brasileira da aviação. São duas empresas diretamente impactadas pelo aumento dos gastos com defesa e pela reorganização das cadeias de suprimento globais. Corre lá na playlist para assistir, o link está na descrição e no card aqui em cima. Essa é a voz do balanço traduzindo o que realmente importa nos números, sem complicação, sem enrolação. A gente se encontra no próximo episódio. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!